Bom dia e bem-vindos a mais um Todo Dia Sudoku, onde a gente resolve, ou tenta pelo menos resolver, um sudoku difícil do New York Times, passo a passo, todos os dias. E a gente faz o passo a passo com o objetivo de compartilhar aí o conhecimento de como fazer esse sudoku. Bom, dito isto, vamos lá e começando. Olhando aqui, a gente vai fazer o passo número 1, né? Que é o nossa olhada geral para ver onde está fácil de encaixar candidatos. Aí, o que a gente está procurando? Lugares restritos, igual aqui, onde tem só 4 possibilidades. E a outra coisa que a gente está procurando é números que aparecem em duplas, assim, né? Para ver se eles encaixam. Ó, se tivesse 2 casas só, se aqui tivesse um 8, por exemplo, 1 e 6 já encaixava aqui. E aqui já tem 6, aqui não tem 6, então 1 e 6 não pode aqui, mas ainda pode aqui. Aqui também tem 1 e 6. Aqui também tem 1 e 6. Vamos olhar, 1 e 6, 1 e 6, ainda pode ser 1 e 6 por aqui também poderia. 4 e 9. 4 e 9, aqui também. Tenho 4 só aqui, ó. Mas nisso a gente acha o 4, pelo menos. Então 4 só pode ser aqui. Que mais é fácil? Ó, aqui, vamos olhar quem são. Aqui são 2, 3, 5 e 8. O 3 só pode ser aqui, nessa linha. E falta o 2, 5 e o 8. O 8 tá num desses dois aqui. E o 2 e o 5... Opa, não. Não é 2. 1, 2, 3, 4... É o 5, o 7 e o 8. Isso. Então, o 5 e o 7 podem ser em qualquer lugar. Então, olhamos esta restrição aqui. O que mais a gente consegue olhar em lugares que agora estão mais restritos? Que nem aqui só tem 3 lugares disponíveis. Precisa entrar o 4, 9... Será que dá para entrar o 4 e o 9? Ah, não, o 4 já está aqui, senão daria para entrar. Mas a gente sabe que o 9, por exemplo, está só num desses dois aqui, mas a gente ainda não chegou nessa parte, que é o nosso segundo passo. Que mais? Que mais a gente poderia olhar agora, hein? Que fica restrito. Bom, vamos fazer o passo 2 para dar continuidade aqui. Passo 2, vamos olhar sistematicamente todos os números de 1 a 9, olhando todos eles e marcando quando só tiver 2 possibilidades restantes. Então, olhemos se 1 em algum momento aqui dá 2 possibilidades restantes, e pelo visto ainda não. Vamos olhar o 2, então. O 2 deixa 2 possibilidades restantes aqui, nesse bloco, né? E, portanto, nessa linha também. Só que nessa linha não podia ser mesmo. Onde mais ele deixa 2 possibilidades? Acho que é só. Vamos ver o 3. O 3 deixa 2 possibilidades aqui, nesse bloco. E esses 3 olham aqui para baixo, esse 3 olha aqui para baixo. O 3 pode ser em 3 lugares. Aqui não ajuda. Que mais? Vamos olhar o 4. 4 pode ser em 2 possibilidades aqui. O 4 encontra um 4 aqui.
porque aqui elimina, então aqui é um 4. Quatro nesse quadrado só pode ser nesses dois lugares aqui. E aqui também só pode ser nesses dois lugares aqui. Vamos então olhar os 5. Os 5, né? Só tem um, olhar os 5. Então, não, tem 2. Tá. Esse vem para cá, isso aqui é interessante. Ó, esse 5, ele olha aqui. Então, o 5 não pode ser aqui. Aqui está tudo preenchido, então o 5 só pode descer. E aí o 5 está num desses lugares aqui. Se ele está num desses 3 lugares aqui, ele não está aqui. Esse 5 pode ser eliminado daqui. Isso ajuda? Ainda não ajuda. Tudo bem. Pelo menos a gente tirou um candidato possível ali. Restringimos. O jogo é restringir o máximo que der para você saber o que pode ser, né? Então o 5 desce, o 5 olha. E aí o 5 só pode ser num desses dois lugares aqui. Que mais? Isto. O 6. O 6 ainda pode ser em alguns lugares, mas aqui está restrito a estes 2. Neste quadrado. E aqui encontra o 6. Encontramos um 6 aqui. E aqui podem ser 6 também. Com o 6, parece que é isso. E aí a gente pode, né, a cada vez que a gente olha um número, a gente pode ver onde ficou restrito, né, para acelerar. Aqui ficou restrito. São 4 casas, na verdade, com o 5 e o 7 ali. Então a gente sabe que é o 5, o 7 e que mais? O 2, 3, 4 e o 7. O 7 já está. Então o 9. Então 2, 5, 7 e 9. Aqui pode ser o 2. E aí, esse 2, 5, 7 e 9, a gente tem que ver se eles ensinam alguma coisa. Né? O 5 ainda está nos 3 lugares, então não ensinou nada. O 2, o 2 ensina, porque o 2 está só aqui. Então isso é um 2 que olha. E ele olha para cima e olha para baixo. Então esse 2 olha para cima. Esse 2 aqui, esses dois, né? Eles olham para baixo e olham para cima também. E esse 2 olha aqui. Então a gente já sabe que o 2 fica restrito a uma dessas duas casas também, né? Olhando todos esses 2 aqui. A gente olhou então a restrição. Então o 2, o 7 e o 9 podem ser em um monte de lugar. Mas o 5, agora, pode ser em 3 lugares. Né? Então ainda não dá para fazer muita coisa. Ok. A gente vai olhar mais restrição, né? A gente parou no número 6, a gente vai continuar olhando o 7, mas olhando mais restrição aqui só pode ser o 1, o 2 e o 7. Então esse não é o 1. E o que isso ensina? Que o 1 está numa dessas duas casas aqui. Então o 1 olha para cima, né? E olha para baixo também. Não ajuda muito por enquanto, aparentemente. E o 7, né? Se a gente pensar... não, o 7 não. O 7 está no número 3. Bom, de células restritas, como a gente só colocou esse, a gente já está olhando os lugares restritos aqui. Vamos continuar com o 7, né? A gente parou no 6. E a gente precisa olhar os 7 também. Vamos olhar o 7. O 7 está numa dessas 3 aqui em cima. Ele desce aqui, mas não ajuda muito. Não ajuda muito também por aqui. Então, olhemos os 8. Os 8 estão num desses 2 lugares aqui. Onde mais eles estão restritos? Aqui embaixo está restrito. Então, ele está num desses 2 aqui. E para cá... pode ser um monte de lugar. E por fim, os 9, né? E aí a gente conclui o nosso passo 2. Então, esses 9 fazem os 9 serem aqui. Esses 9 olham para cá, esses olham para cá. O 9 está preso num desses 3 aqui, a gente não marca ainda.
Aqui também. Pois é. O que isso mostra é que não tá tão fácil, não. Que mais podemos olhar? A gente pode olhar lugares que ficaram restritos. Vamos ver onde está mais restrito aqui. Ou lugares que estão cheios, né? Que tem um monte de número olhando para eles. Aqui, por exemplo, a gente tem esses números olhando para baixo, né? 2, 4, 6 e 9. E aqui a gente tem já o 5, que olha também. E a gente tem o 8, que olha meio por aqui. Então, por aqui deve ser meio restrito. Então, a gente pode fazer as tentativas por aqui. Quem pode ser aqui? Aqui pode ser o 1, 2 não, pode ser o 3, 4 e 5 não, 6 também não, pode ser o 7 e só, porque o 8 e o 9 não pode ser. Então, a gente achou aqui 1, 3, 7. Não é lá tão legal. Aqui eu estava perdendo. Ó. Quando tem 4 casas restantes, já é para a gente muito interessante, porque essas casas são olhadas pelos cantos também. Então vamos ver quem é aqui. Aqui pode ser 2, em alguns lugares, né? 3 e 4 não, 5 pode ser em alguns lugares, 6 não, 7 pode ser em alguns lugares e 9 pode ser em alguns lugares. Então é o 2, 5, 7 e 9 que está faltando. Esses dois não podem ser 2, esses dois não podem ser 7 e esse não pode ser 9. O que essa linha nos ensina? Bom, que os dois são só num desses dois lugares aqui, mas no demais 5, 7 e 9 pode ser em vários lugares. Então ainda também não nos ajudou muito essa linha. Vamos ver aqui, ó, aqui está bem cheio. Então aqui pode ser o 1, o 2, o 3 e o 4 não, pode ser o 5, o 6 não, pode ser o 7 e... Ixi, é isso aí. Então fechou. Ótimo. Então só foram estes. Aqui no meio eu não olhei, ó, ele também só pode ser uma quadra. E é uma quadra de 1, 2, 7 e 9. 1, 2, 7 e 9. E não pode ser nem 2, nem 7. O que esta linha nos ensina? Que o 9 está em 2 lugares. O 1 também está em 2 lugares. E acho que é isto que ela nos ensina. Bom, vamos continuar aqui. Agora só faltando esse aqui. Vamos completar esse bloco. Agora a gente tem que procurar caminhos, né? Então a gente está no passo 3, que é procurar caminho e olhar restrições possíveis. Aqui pode ser, né, considerando todo mundo que olha aqui, pode ser 1, 2 não pode, 3 e 4 não pode, 5 não pode, 6 não pode, 7 não pode, 8 não pode e pode o 9. Ou seja, achamos a nossa continuação, porque isso era bem restrito. 1 e 9, vamos ver se dava para achar 1 e 9 de outro jeito? Esse 1 e 9 não podia ser aqui, esse 9 não pode ser em nenhum desses lugares aqui. Então, e o 1? Então não tinha um outro jeito fácil de olhar. Tinha que olhar no detalhe, pelo que eu estou vendo aqui. Porque a gente não tinha o 1 aqui, por exemplo. Mas tem uma coisa, o 1, aparentemente, ele deve estar num desses lugares aqui. Né? Aparentemente. Porque aqui não está. E aqui não vai ser 1, então vai ter que ter 1 em algum lugar aqui, é isso mesmo. Voltando, então, 1 e 9 tiram 1 e 9 dos outros lugares aqui nesse bloco, então isso não pode ser 1.
E por que isso importa? Isso aqui vira um trio. E restringe um pouco mais. Mas além disso, restringe aqui nessa coluna também, onde a gente fica com só mais 3 candidatos, que são o 3, porque o 1 e o 9 estão roubados aqui, o 3, o 4 e o 5 não, o 6, portanto, e o 8. Então, 368. Esse não pode ser 6, esse não pode ser 8. O que isso nos ensina pois é, nada do que já não esteja aqui. Mas caminhamos um pouco mais e ficou um pouco mais restrito. A gente sabe agora que os 8 estão um pouco presos aqui, né? Eles só olham para lá. Olhando os 8, é isso mesmo. O 5 e o 7. É. Um, 2, 7, 9. Então por aqui parece que não tem muito mais. Eu olho uma curiosidade aqui também, o 5 e o 7, o 5 e o 7, o 5 e o 7, o 5 e o 7 estão em algum desses lugares aqui, mas ele também está aqui. Acho que eu não consigo aprender ainda nada disso. Mas é interessante manter isso na mente. Aqui está restrito também, eu não tinha reparado, não está tão restrito não, tem 5 casas. Mas talvez seja interessante olhar agora quem são essas pessoas aqui, que são, tem que ser 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Aqui tem 5 números, mas nenhum desses dois pode ser 5. Então, temos 1, 3, 7 e 8. Isso nos ensina o quê? Que tudo pode ser em todo lugar, por enquanto. É isto. Ixi, não estamos achando a nossa continuação ainda. O que será que está faltando olhar, hein? Será que eu deixei de olhar alguém? Acho que não deixei de olhar ninguém por enquanto. Bom, agora eu consigo ver aqui que os 1s estão restritos num desses 2 lugares e talvez isso seja uma boa ajuda já. Aí os 1s estão aqui nesses lugares e os 1s estão aqui. Então, com os 1s ali eu consegui olhar. Esses 1s falam que os 11 estão aqui. Algo mais que dê para olhar? Nesse quadrado aqui tem que entrar gente menos o 3. O 3 não pode. O 3 não podia. Vamos olhar então quem são esses candidatos aqui. Aqui pode ser 1, 2, 3, 4, pode ser o 5, 6, 7 e o 8 só. Olha que legal. 2, 3, 4, 6 e 7 não pode. Então isso aqui ficou bastante restrito. Aqui e aqui, vamos olhar os dois de uma vez? Acho que é melhor olhar os dois de uma vez. Aqui pode ser 1, pode ser 2, não pode ser 2. 3, 4 também não. 5 pode ser. O 6 também pode ser. Aí o 7 não. E o 8 pode ser. Então esse já não é tão legal. Ele é um pouco maior. Mas nos ensina que os 5 estão presos todos aqui. E eles olham aqui para baixo, né?
E nos ensina também que os não, 8 não, que os 1. Então é só os 1, o 1, o 5 que olha para baixo. Tá. É isto que temos por enquanto. E a gente precisa ver se tem mais alguma coisa que pode ser restrita. Nessa coluna falta muita gente. Mas eu queria ver se tem muita gente olhando para essa coluna. Ainda aparentemente não. Os 4 estão quase, né? Os 4 estão quase completos. É isso aí. Os 5 não tem muito o que diga. Os 6 também não parecem muito. O 6 está aqui nessa coluna, o 6 está aqui e aqui ainda. Nessa coluna ele está também em bastante lugar. Nessa também. E aqui faltam esses 2. Os 7 estão ali em cima. E os 7 não dizem muita coisa. Os 8 também não. Certo? Certo. E os 9 já estão aqui. Esses 9 olham aqui. Isso aqui não pode ser 9, né? Tem esse detalhe. Achamos! Achamos uma continuação aqui, que é esse 2 e 5. Esse 2 e 5 é um par. Então, eles retiram o 2 e o 5 dos outros lugares. Então, esse aqui não pode ser 5 e esse também não pode. Então, isso é um 7 e 9. E a gente falou que achou a continuação, mas é mentira, porque a gente não achou ainda. Tá, então eu tava olhando os 9. Onde continuar? Puxa vida, hein? Onde continuamos aqui? Mais alguma coisa? Bom, esse 2,5 e esse 2,5, eles também tiram os 2,5 de todo esse bloco, que é um bloco bastante cheio, quer dizer, bastante vazio, na verdade, né? Bastante cheio de possibilidades, é o que eu quis dizer. E a gente, de repente, pode olhar algum lugar que esteja com bastante olhadas. Esse tem 1 e 6, olhando. Tem 4 também e 2 e 5. Então, vou olhar por curiosidade esse daqui. 1, 2, 3, 4, 5, o 6 não, o 7. Ixi, o 8 e o 9, tá? Tá muito cheio. Então não é interessante este. Acho que não tinha o 5, né? Peraí, então vamos de novo. 3, 4, o 5 não, o 6 não, então é o 7, o 8 e o 9. 3, 7, 8, 9. Menos feio. Aqui ele tem o 2, 5, 4, 6 e o 7. Então ainda tem muita gente. Aqui aqui já é melhor. Vamos olhar aqui já de cara. Então esse pode ser 1. O 2 e o 5 não pode, né? Mas pode ser 3. Pode ser 4. Não pode ser 4. Pode ser 5. Também não pode ser 5. Pode ser 6. Não pode ser 6. Então é só 1 e 3. Então vale olhar aqui também. Então este pode ser 1. 2. 2 não pode, está lá embaixo. 2 pode ser 3. Pode ser 4.
Pode ser 5? Pode ser 5. Não, 5 não pode. E o 2 também não pode por causa do 2 e do 5. O 6 e 7, 8, 9 não pode. Então, não ficou bonito, não. Será que aqui vale olhar? Porque aqui quem está olhando é o 8, 4, 7 e o 2, 5. Só isso. 8, 4, 7, 2, 5 são 5 números, então ele ainda poderia ser mais 4 candidatos. Outro lugar que parece pesado de olhar é aqui. Então aqui pode ser quem? 2, pode ser 3, pode ser 4. Não, 4 em teoria não pode, 4 não pode. 5, 6, 7, 8 e 9. É só o 2 e o 3 aqui. Muito bom. Esse já foi bem mais legal. Tenho mais possibilidade de aqui ser restrito? Será? Vamos ver. Aqui a gente sabe que é 3, o 4, aí o 5, 6 e o 7 não, o 8 não, o 9 não. Legal também, bem restrito. Talvez essa coluna seja a chave, hein? Vamos dar uma olhada? Aqui quem pode ser? Vamos olhar com todo mundo de uma vez. Aqui eu sei que pode ser 1, pode ser 2, pode ser 3, pode ser 4, pode ser 5, 6, 7, não, e pode ser o 8. E o 9 não. Então esse não pode, esses dois não podem ser 4, este não pode ser 2, este não pode ser 8. Isso nos ensina o quê? Que o 8 está restrito e que os 1s estão somente aqui. Bom, isso é 1, 2, 3, 4, 8. Então ainda temos essa quina, esses quíntuplos aqui. Não está resolvendo. Não está resolvendo. Vamos olhar aqui esses caras. Tudo de uma vez. Eu já estou ficando desmotivado. Porque não aparece o número para a gente colocar aqui. Mas a gente já tem que ir para o 7 e o 9 podem ser. Falta mais 3, que são o 1, o 3 e o 5. É isso aí que falta aqui e é horrível, porque falta muita gente ainda. Deixa eu ver só se alguém mais olha. Os 4 olham, os 8 olham e os 2 olham também. Mas não diminui ninguém. Tudo isso ainda pode ser 1, 3, 7, 9. 1, 3, 5, 7, 9. Que é pior. Pelo menos a gente sabe que os 5 estão restritos aqui. Mas como é muito feio, eu vou deixar, porque eu já não tenho muito mais onde olhar para poder fazer aqui alguma coisa. Aqui eu tenho 1, 2, 7 e 1, 2, 7. Se eu achasse 1, 2, 7 em algum outro lugar, ia ser bem bom, hein? Então eu vou olhar quem falta. Vamos ver quem falta aqui. Aqui falta 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 e o 9. 2, 3, 5, 9. E aqui quem falta? Aqui falta muita gente. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Falta muita gente. Aqui, vamos ver. São 3 números olhando. 6, 4, 8. E o 5. Falta muita gente também. Não vai dar para olhar, não. E aqui, a gente tem que é 1, 3, 4, 5,
6, 7 e 9. E é muita gente também. Então, não bom. Ah, 1 não pode. Então é 3, 5, 7, 9. Mas não bom. Não bom, não bom. Eu esqueci que aqui o 1 também não pode. Então aqui pode ser o que? O 2, o 2, o 3, 4 não, 5 não, 6 não, o 7 e o 9. 2, 3, 7, 9. Por causa que o 1 olha para baixo. E aqui é 2, 3, 5, 7, 9. Que é o pior de todos. 2, 3, 5, 7, 9. Colocado. Não pode ser o 1, não pode ser o 4, não pode ser o 6 e não pode ser o 8. Horrível! Que mais a gente pode olhar bastante cheio? 1, 3, 8 e 4. Só que não olha para esse. Aqui 1, 3, 5 e 8 olham para esse. Aqui 1, 3, 4, 6 e 8 olham para esse. Então aqui talvez. Isto é um 2. Opa, não é 2. São. Opa! Tem bastante gente olhando aqui. 1, 2, 3, 4. Ah, tem o 5 que pode ser. O 7 e o 9. É isso aí. E a gente pode ver se essa linha resolve alguma coisa, mas acho difícil. Que aqui pode ser. 1 não pode por causa desses uns que estão olhando para baixo. Bom. 2 não pode. O 3 e o 4 também não. 5 também não. 6 também não. Opa, o 7 pode, mas o 8 também pode. O 9 também pode. Que bode, bigode. 1, 3, 7, 8. 1, 3, 8. Não tenho. Não consigo achar alguma coisa aqui. Que mais, hein? Onde estará a nossa continuação? Bom, eu posso olhar o que eu não vi. Posso olhar o que eu não vi. Bom, deixa eu ver se aqui é melhorzinho. Aqui é melhorzinho. 2 números olham. 3 números olham. 4 números olham. Mas eu acho que é só. Porque aqui pode ser 2, 3, 4, 5 não. Mas o 6 pode ser. O 7 pode ser. E o 9 também pode ser. Aqui também, mesma coisa. O 2 pode ser. O 6 pode ser. O 7, o 8 e o 9 também pode ser. E é horroroso. A gente acaba descobrindo que 1, 3, 7, 8. 1, 3. Não acaba descobrindo nada. Nadinha. A gente acaba descobrindo uma coisa interessante sobre os 8. Ah, não. Ainda tem 8 aqui. Nesse lugar aqui. Senão ajudaria. Senão os 8 estariam presos aqui e presos aqui. E aí, aqui nenhum desses poderia ser 8. O que seria muito bom. Porque a gente já ia descobrir que o 8 é aqui. Mas não foi isso que aconteceu na nossa realidade aqui. Então, por eu estar completamente preso aqui, empacado, terrível, eu vou apelar. Eu não olhei aqui, né, aparentemente. Será que vale olhar? 1, 2, 3,
4, 5 não, 6 não, 7, 8 não e 9. 3, 4, 7, 9. Essa linha ensina alguma coisa? Ensina que os 7 estão presos aqui. Tem que marcar. E os 9 estão presos aí também. Isso. Então é isso aí. Os 9 estão somente aqui nessa parte. Os 7 também estão somente aqui nessa parte. Que mais, hein? Mais algo que está só nessa parte? O 3 não. O 4 também não. Então só os 7 e os 9 que estão presos aí. Só que os 7 e os 9 estando presos aqui, eles tiram 7 e 9 daqui. Já podemos olhar aqui. Pode ser isso. Isso não pode ser nem 7 nem 9. O 7 está óbvio, mas não pode ser 9, né? Então aqui pode ser 1, 2, o 3. O 2 não pode. 1, 3, 4 está ali. 5 está ali também. O 2 e 5. 6. O 7 não pode. E o 8. O 9 também está preso ali em cima. Então esse não pode ser 8 e esse não pode ser meio. E isso nos ensina alguma coisa? 13, 138, 1368. Não deu aqui o nosso bingo. Agora a gente sabe que o 4 pode estar aqui embaixo também, num desses lugares. E talvez valesse olhar aqui, né, para fechar essa linha. Estou marcando basicamente todo mundo já. Vamos ver aqui quem é. É o 2, 3, 4, 5 e 9. 2, 4, 5 só. E isso nos ensina algo? Bom, o 5 só pode ir em um desses 3 lugares. Será que isso é um trio? Essa é uma pergunta. Será que isso é um trio? É uma boa pergunta. E o 3 só pode ir num desses 3 lugares aqui. E a pergunta é se isso é um trio de 1, 3, 6. Só que o 1 pode vir aqui e o 6 também. E esse cara aqui ia ser bom resolver, hein? Se esse resolvesse, ia ser bom. Dois, 4 e 5. O 4 pode vir aqui também. Que pena, hein? Que pena. Eu acho que ficou perto, hein? 1, 3, 6. Perto também, mas se tiver um trio oculto aqui, eu não ainda consigo ver. Não consigo ver ainda. Aqui por desencargo, vamos olhar também. 1, 2, 3, 4,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 5, 9. É restrito também esse. Que nos ensina isso. Nossa, ensina que aqui tem a quadra. Dá pra ver essa quadra, ó? 2, 3, 2, 3, 5, 9, 2, 3, 5, 9, 2, 5. Essa é uma quadra de 2, 3, 5 e 9. Significa que aqui não pode ser 5. Só isso que significa? Que eu acho que... Não, acho que não sabia, né? 2, 3, 5, 9. O 2, 3, 5, 9 também tira o 3. E esses dois não podem mais ser 3. E aí fica 168 ali. Isso nos ensina algo. Aparentemente não. Que coisa, hein? Que coisa. Não ficou nenhum candidato único aqui em nenhum lugar. O 8 ainda pode ir em 2 lugares. O 7 e o 9 ainda podem ser por aqui. Aqui também nada. Tá bom. Então, irei apelar. Irei apelar. Como que a minha apelação é olhando número a número e pintando onde pode ser. Então, os uns. Onde podem ser os uns? Os uns podem ser aqui, 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 aqui. Podem ser aqui, 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 aqui e aqui. E aqui. Vamos pintar os uns. Isso nos diz algo. Isso não nos diz algo ainda. Mas é interessante ver dessa forma o quebra-cabeça também. Talvez eu até deixe gravado esse vídeo para ver o que acontece quando você fica perdido. Aí você olha assim que vai achar alguma coisa. Tá bom, então não. Os uns não achamos não. Então vamos olhar os dois. Os dois estão aqui, 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 aqui. Estão aqui, 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 aqui. Aqui, aqui, aqui. Provavelmente estão aqui, aqui também. E aqui também tem que estar em algum lugar. Confere. É aqui que estão os dois. Olhemos. Então, o que isso pode nos dar de informação? Batendo o olho assim, não vejo muita coisa. Mas daria para fazer uma simulação aí. Talvez com 2 e 3 mais para frente. Mas não acho que é o caso. Aqui também
Tô vendo nenhum padrão interessante aqui ainda. Olhemos o 3. O 3 pode ser aqui, pode ser aqui, pode ser aqui. O 3 pode ser aqui, pode ser aqui, pode ser aqui, pode ser aqui. Que horrível. Então olhemos onde podem ser os 3. Pois é, aqui é interessante. Porque aqui sim nos dá informação. Se a gente olhar essa formação particular de 3, significa que obrigatoriamente vai ter que ter um 3 por aqui e vai ter que ter um 3 por aqui. Se vai ter que ter um 3 nessa linha em algum lugar aqui e vai ter que ter um 3 nessa linha em algum lugar por aqui, significa que isso não pode ser 3. Dá para pegar essa ideia? Porque qualquer coisa, vamos dizer que se aqui é um 3, aqui em nenhum lugar aqui vai ser 3. E aí tem que ser um 3 em algum lugar aqui neste quadrado. Olhando esse quadrado, né? E se aqui for 3, ele vai eliminar tudo aqui, inclusive esse 3. E nesse quadrado, um desses dois vai ter que ser 3. Então aqui não pode ser 3. Aí a minha pergunta é, como que eu olhava isso de outro jeito? Tem algum outro jeito de olhar? Que aqui não pode ser 3? Vamos pensar. Acho que eu não consigo ver outro jeito, não. Teria que ser desse jeito. Então tá bom. Então, dessa forma, a gente encontra esse 4. Bom, vamos colocar ele aí, ué. Encontramos aqui o 4. Aqui não pode ser 4. Aqui também não pode ser 4. Aqui também não pode ser 4. E aqui não pode ser 4. Olhemos os 4. Os 4 agora. Aqui também é 4. E agora aqui vira o único lugar que pode ser 4. O 6, o único lugar é aqui. E aqui já não pode mais ser 6. Ser 6. Esse 3,8 e esse 3,8 também entrega o último 6. E não é o último 6, hein? Porque o que acontece? Aqui e aqui e aqui entrega esse 6 aqui. Então aqui é 6 e aí esse é o último 6. E esses dois não podem ser 6. Legal, eu acho que a chave do quebra-cabeça era achar aquele 4 ali, que não achei fácil de achar, não. E agora a gente pode ver outras coisas, né? O 3 agora fica só aqui. That's 3 in the corner. E o 3 não pode mais ser aqui. Aí isso aqui é um par de 7 e 9. Então 7 e 9 não podem ser aqui. Isso aqui é um 8. Isso é um 5. Acho que agora vai. Isso é um 1. Isso é um 8. Isso é um 6. Isso é um 1. Isto é um 3. Isto é um 7. Isto é um 5. Isto é um 8. Um outro 8. Aqui é um 9. Quem mais está fácil? Aqui o 5. Que sacola. O que mais eu posso olhar que está fácil? Isso aqui vira 137. Exatamente vira 137. Olha que interessante.
Aqui tá fácil. Aqui é o 2. Aqui mais. Nenhum desses dois mais é 5. Vira um trio de 2, 7, 9, né? Aqui também ninguém mais pode ser 5. Aqui ninguém pode ser 2. 8, né? O 8 agora só pode ser aqui. Marquemos 8. Difícil esse, para mim, pelo menos. Preciso estudar ele direitinho. Opa! Para entender o que eu podia ter visto melhor. 5, 7, 5, 7. Tira o 5, 7 daqui. Aqui é um 3. Tira um 7 daqui também. Aqui ficou uma dupla. Aqui é 1. Então aqui 2. 7, 9, 7, 9. Aqui é um 3. 7, 9, 7, 9. Aqui é um 1. 7, 9, 3. 7, 5. 7, 9, 5, 2, 9, 2, 7, 1, 1. Não sabia nem dava para pôr 0. 1, 9, 9, 7, 5, 9. A gente resolve, mas a gente sofre também. Dessa vez mais do que devíamos. De quase uma hora para resolver esse quebra-cabeça, mas tá aí. Espero que tenham gostado e até a próxima!